Olá, mais uma vez, eu, Vinícius Almeida, estou aqui no mais um Opinião Sincera, um programa onde falamos de coisas sérias, com muita ironia e uma dose de análise bem crítica. Bom, e hoje, de uma maneira espalhafatosa, falarei o porquê que o atual prefeito de Barueri não vai ganhar as eleições deste ano e o que pode vir a acontecer a partir disso. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui um comentário muito importante. O prefeito de Barueri ele tem uma história muito bela, uma história muito bonita. Começou lá atrás, né, lá nos idos dos anos 80, dos anos 90, de uma maneira muito efusiva e realmente naquele instante ele se preocupava com as crianças, com os colégios, com a qualidade das coisas, né? Eu sei disso porque eu me recordo de ter fotos da qual ele ia em cada um dos colégios da rede municipal de ensino ou de ensino infantil e participava, cobrava da merenda, via os professores, enfim, ele fazia todo esse quê no passado. E isso é muito importante observar. Contudo, né, interesses diversos começaram a permear ao longo dos mandatos e o prefeito muito possivelmente perdeu a mão do que ele vinha fazendo e da trajetória, dos valores que ele tinha no passado e dos valores que ele tem hoje. Dado aí, depois de tantos e tantos mandatos, né, há uma certa obsolescência por parte dele por entender alguns novos cenários e algumas novas dinâmicas que tem nesse mundo atual político de internet e num mundo cada vez mais exigente, né, para não contar a complexidade dos fatos e principalmente das relações humanas. Bom, eu começo o vídeo, né, colocando essa inquietação. Por que o prefeito Rubens Furlan não ganhará as eleições desse ano? E os motivos, claro, podem ir de A a Z, mas eu vou me focar no Z, né? E para quem observa a história, né, se vocês forem se lembrar do ano de 2012, as estratégias políticas que ele utilizou foram as mesmas da qual ele utilizou para o seu competidor, no caso, o seu indicado à época, Carlos Iccardi. Então, tinha um núcleo político centralizado, que não passava as informações de uma maneira correta, muitas das vezes desorganizado, seja no cumprimento de agendas ou de compromissos, muitos candidatos e poucos escolhidos. O que eu quero dizer com isso? Né? Numa miríade de pessoas, 100, 200 pessoas que eram candidatas, somente 20 no máximo eram os queridinhos e tinham mais acesso a todo tipo de benesses que outras pessoas, os pobres mortais, não conseguiriam de nenhuma sorte ter acesso. E isso criou uma série de discrepâncias dentro do grupo. Uma certa desorganização de agenda, né? As pessoas pediam muito e conseguiam pouco, não tinham a presença dos líderes políticos, enfim. Os erros que ele cometeu no ano de 2012 se assemelham e estão cada vez mais evidentes nesse ano de 2024. Ou seja, passados 12 anos, o atual prefeito de Barueri, Rubens Furlan, na tentativa de sucessão do seu candidato Beto Pitteri, repete os mesmos erros históricos que já o fez no passado. Isso por si só já demonstra que ele não aprendeu a lição daquele período para competir com um novo adversário, no caso o mesmo adversário, né? Só que um adversário com um pouco mais de habilidade, com um pouquinho mais de competências em outras áreas, que está fazendo uma estratégia diferenciada, utilizando mais meios digitais do que meios físicos. Né? Hoje, felizmente ou infelizmente, uma campanha se é feita por aqui, através de canais de comunicação online e digitais, através de toda essa convergência de mídias, e não há mais tanta necessidade de se fazer reuniões juntamente com servidores públicos, obrigando-os a ter que ir para cumprir tabela, sob risco de ter qualquer tipo de problema ou de repreensão a partir disso. Essas estratégias que ele utiliza da década dos anos 90, no mais tardar nos anos 2000, além de ser retrógradas, né, obrigar uma pessoa a ir num local que ela não quer, é somente para se observar que, na verdade, as pessoas não vão aos lançamentos, às inaugurações. Poucas pessoas realmente se preocupam com isso.
As pessoas querem saber, prefeito, se de fato as coisas estão funcionando. E aí é que vai o segundo momento da nossa conversa de hoje, do porquê que o seu candidato não ganhará as eleições de Barueri no ano de 2024, porque você faz prédios suntuosos, incríveis, maravilhosos, que não funcionam. Ou, se eles funcionam, chove dentro. Se não chove dentro, a qualidade do atendimento é extremamente duvidosa. Se, ainda assim, a qualidade do atendimento é boa, falta insumo. Quando não falta insumo, há um grave problema na gestão de recursos. Quando não é recursos, o salário do funcionário é baixo e perde-se o funcionário para outro local, para outra organização social, para outra cidade, para outro concurso. Enfim, eu creio que o prefeito esqueceu os fundamentos da sua carreira política lá de trás, dos anos 80, dos anos 90, da qual realmente, naquele instante, ele valorizava um pouco mais o funcionário público e o cidadão. E agora, nesse atual momento de 2024, da qual se faz inaugurações, uma atrás da outra, de uma maneira, chega a ser até bizonha, né? Porque não adianta você inaugurar prédios que não funcionam, ou obras que dão problema, ou hospitais que vão ficar no meio de uma enchente, como Rota dos Bandeirantes, assim que der uma chuva forte, então é um hospital que não vai funcionar na sua plenitude. Isso demonstra um gasto exacerbado do dinheiro público e, principalmente, a qualidade desse gasto vem sido contestada até mesmo pelos mecanismos de controle do Estado de São Paulo, como atualmente o Tribunal de Contas do Estado colocou a nota de Barueri lá embaixo, uma das piores notas. Então ele conseguiu pegar indicadores razoáveis no município, não vou dizer que também estavam bons, vindos diretamente do ex-prefeito Gil Arantes, mas conseguiu detonar todos, né, na educação, na saúde, na qualidade do gasto, e ainda indicando uma pessoa que realmente não tem histórico e raiz nenhum, esquecendo o quarto motivo agora que é muito importante, que Barueri gosta de candidatos de Barueri. Eu não sei por que cargas d'água o prefeito achou que ele consegue pegar uma pessoa totalmente de fora e colocar aqui na cidade, com alguma sorte, ganhar a eleição, né? Até mesmo para o seu antigo afeto, né? Carlos Icardi, que é um morador da cidade de Barueri, foi uma briga totalmente complexa contra um adversário que tem um pouco mais de habilidade, traquejo na parte das estratégias, na parte de alianças políticas. Ele teve essa infelicidade, agora não aprendendo a lição, ele pega um outro candidato que não tem nada a ver com a história de Barueri, sabendo que o barueriense, ele é bairrista, ele gosta de candidatos que venham daqui e se esquece, mais uma vez, desse detalhe. Por isso, com esses 4 motivos, é muito fácil elencar que atualmente ele está numa situação preocupante. E por que que ele não larga o osso? Ou seja, por que que ele não desiste de fato da sua pretensão em fazer o seu candidato? Bom, simplesmente por um motivo de soberba, que é muito fácil você observar que, para ele, ele acha que, o prefeito de Barueri acha que vai ganhar as eleições só de emprestar o nome a uma pessoa, esquecendo-se que o capital político não perpassa inteiramente para um candidato. Ou seja, se um candidato muito forte, né, e isso tem vários aqui prefeitos na região, indica uma outra pessoa, não é todas as pessoas que gostam desse candidato que votarão nesse. Uma parcela dessas pessoas votarão nesse. Agora, uma grande parte também não. E isso cria dificuldades na hora da transferência ou na hora de fazer o seu sucessor. Isso por si só já se mostra mais uma vez que o prefeito está esquecendo de algo fundamental na política, né? Que é essa parte de transferência de capital político. Ademais, para não finalizarmos aqui, né, e falar desse quinto tópico, é a sexta questão. Ele esqueceu, ou não sabe, ler as estatísticas. Vários institutos de pesquisa, alguns renomados, outros nem tanto, demonstram por diversas metodologias que não está sendo bem sucedida a sua campanha. E não adianta falsear os dados, soltar fake news, colocar um certo gabinete do ódio para poder tomar conta deste momento, que isso não engana mais a população. Pesquisas que não são registradas ou institutos que são frajutos, que são totalmente desconhecidos, seja por meio político, pela ciência política ou pelos mecanismos de controle do próprio mercado, são uma piada, uma lástima,
tirar um sarro da população, achar que algumas pesquisas disparam de uma maneira tão gritante entre um candidato e outro. E isso demonstra amadorismo numa campanha séria, como a cidade de Barueri, uma das economias mais fortes do estado de São Paulo e a 20ª e alguma coisa do Brasil, né? Porque está sempre trocando ali. Então, é importante mencionar que, além de ler os dados estatísticos e ter essa capacidade de agir mediante isso, o prefeito esquece de ter uma estratégia clara e objetiva e pessoas que possam tocar com competência cada uma das atribuições de uma campanha complexa para a cidade de Barueri. Por que isso é necessário e importante? Porque o prefeito, aparentemente em sua equipe, tem muitos braços e poucas mentes pensantes. O que isso significa? Que as pessoas que têm a maior capacidade analítica nem sempre são aquelas que estão nos cargos relevantes para uma campanha política. Uma campanha é feita de pessoas na rua, é feita de um nível de coordenação / gerência e o nível de estratégia, que aqui tem o estrategista, tem o político, tem poucas pessoas aqui. O prefeito de Barueri atualmente, o Rubens Furlan, ele tem uma capacidade gigantesca de pessoas aqui na base trabalhando para ele, né? Poucas pessoas nessa coordenação e quase nenhuma nessa estratégia aqui. E esses segmentos, diríamos assim, não se comunicam, ou se comunicam muito parcamente, de uma maneira muito fraca. E por isso as pessoas que estão aqui na base, ali na rua, contando e pedindo voto a voto, para tentar fazer com que o seu candidato já frustrado, Beto Pitteri, consiga um pouco mais de sucesso, começam a se cansar. E aí vem o 7º detalhe, que é extremamente importante, e acho que de todos o mais fundamental. Quando as pessoas aqui embaixo, nessa base, que lutam por aquele candidato, começam a se cansar e começam a procurar o opositor, que muitas pessoas, né, falam que estão com o prefeito, e vocês vão ver a quantidade de pessoas que vão migrar para o atual adversário chamado Gil Arantes, esse número preocupa demais. Essas pessoas só não falam isso agora para não perder algum tipo de cargo, benefício ou coisas que tem na gestão, mas a hora que precisar tomarem uma decisão, grande parte dos candidatos e dos vereadores, dos candidatos a vereadores, irão mudar de lado. E aí vai mostrar mais uma vez o fracasso da estratégia do atual prefeito Rubens Furlan, em especial por não observar fatos históricos, por achar que ele por si só basta e que consegue fazer uma campanha de uma maneira praticamente solitária, e principalmente por um pouco de arrogância e soberba, que esqueceu de observar as lições do tempo e principalmente da carreira política. Esses fatores farão, infelizmente, que o prefeito de Barueri perca de forma assombrosa essa eleição com o seu candidato Beto Pitteri e, muito possivelmente, tente, para não sair tão lesado assim, fazer um acordo aos 47 do segundo tempo com um ou com o segundo candidato, para que não perca todos os seus méritos políticos adquiridos ao longo das décadas. Se você concorda ou acha que essa análise está concreta, que ela tem elementos que façam sentido hoje para a atual situação da cidade de Barueri, comenta aqui embaixo. Qual desses elementos você mais gostou? O que falta na estratégia política da cidade? E, principalmente, você acredita que, de fato, o prefeito Rubens Furlan vai perder a eleição? Vou ler todos os comentários aqui. Até o próximo Opinião Sincera. Até mais.